Antes de seguirmos em frente, analisando melhor o código em Assembly, eu preciso falar um pouco mais de hardware. Eu até adiantei um pouco da linguagem Assembly e também fiz o Bare Metal para não ficar muito monótono, mas senão fica uma base teórica ali de hardware muito pesada, né? Então, mas tenho que voltar a concluir alguns conhecimentos da parte do hardware que é essencial agora para entender como que funcionam as instruções ali, né? Ok? Em linguagem Assembly. Então, assim, agora está na hora de vermos aqui os registradores do nosso Cortex, do núcleo, né? Do Cortex M4. Então, na página, no manual, né? No manual de programação, no Programming Manual, na página 18 eu tenho esse desenho aqui, ok? Nós vamos continuar usando o manual. Então, o manual aqui, ó, só para vocês verem, esse é o manual de programação. Então, na página lá, ele fala na página 18, mas é isso mesmo, porque se eu venho aqui a parte de... Eu quero ver o core, os registradores do core, lá, do Cortex, do núcleo do Cortex M4. Então tá aqui, ó, é isso que nós estamos vendo lá. Então nós vamos ver agora um pouco sobre esse manual de programação. Ele vai ter as instruções aqui, então aqui que a gente vai seguir um pouco. Então tem que ter um entendimento. Tem que ter um entendimento aqui que eu vou explicar. Né? Então é o seguinte, o core, né, o núcleo do nosso Cortex M4, ele é composto por esses registradores especiais. Né? São registradores, não é daqueles periféricos, isso é do core, é diferente, ok? Isso está lá dentro do core. Então eu tenho aqui, olha, eu tenho esse de R0 a R12, quer dizer que eu tenho aqui 13 registradores de propósito geral. Então, esses registradores, toda operação matemática, aritmética, operação de apontamento de locação de memória, de apontamento de endereço de memória para buscar, para escrever, tudo a gente usa, todas as operações é feita através desses registradores. Ok? Então, eu tenho de 0 a 12, eu tenho 13 registradores de propósito geral. Que nós vamos ver aí, existe a nossa tabela das instruções em Assembly, o que cada um faz, quais são as variações de como usar cada um, né? Quais são as lógicas, quais são as operações matemáticas, tudo que usa com esses registradores, ok? Então, primeiro falando que eles são aqui de propósito geral. Depois eu venho um que chama Stack Point, né? Que é o R13. O Stack Point é o apontador da pilha, né? Da pilha de dados. Então, daqui a alguns slides eu vou estar explicando melhor para quem não conhece o que é a pilha, ok? E pode ver que ao lado dele aqui eu tenho esses dois que são stack, é um bucket de versões do stack pointer também. Um é o PSP, o outro é o MSP. Um é o main stack pointer, o outro é process stack pointer. Né? Um stack point principal e o outro de processo. Né? Então, dependendo aqui, olha, então, dependendo do modo que eu trabalho de operação, nós vamos ver o modo de trabalho, os modos de operação que o Cortex pode trabalhar. Ele tem dois modos, então nós podemos assim trabalhar no modo que esse stack é espelhado nesse, né? Quer dizer, o conteúdo desse vai ficar igual a esse, ou, dependendo do modo, o conteúdo do stack point principal, na verdade, é o espelhado do main. Pode ser pode ser do process ou pode ser do main, depende de como você configura. Então tem modos de operação. Nós vamos ver que tratamento para exceção, na hora que eu estou tratando exceções, somente eu não tenho como optar, somente trabalho com o main stack point, então esse stack point é igual o conteúdo que tem aqui, esse espelha, né? Ok? Então nós vamos ver o que é stack point, né? O apontador, o que faz o apontamento de endereços lá na pilha de dados, na memória. Mas veremos um pouco mais de detalhe depois. Então o próximo é o Link Register, né? O Link Register, o LR, é o 14. Esse registro aqui ele armazena o endereço de retorno de subrotinas e funções. Quando você está no programa principal e aí você faz um desvio para ir para uma subrotina, eu preciso registrar, eu preciso marcar esse endereço, né? Para quando eu acabar essa minha subrotina, eu voltar onde eu estava ali, depois a próxima linha onde eu pulei para a subrotina. Então, essa é uma das funções do Link Register, tá? Que é o 14.
O R15 é o chamado Program Counter. Esse aqui, aonde o programa está executando, a linha que o programa está executando é ele que está apontando a linha de execução, né? É ele que aponta a instrução que está sendo executada. Então ele é chamado de Program Counter, ok? Depois eu venho aqui com os registradores especiais. São 4 registradores aqui, mas na verdade esse primeiro, né, que é o Program Status Register, é o registro de status de programa, o PSR. Na verdade ele é a composição desses outros aqui, tá? Dos 3. Nós vamos ver na próxima. Aí eu tenho um registrador de controle, né? Que ele controla a pilha utilizada, depende do nível de privilégio que eu estou usando. Aí são alguns modos mais de trabalhar com privilégios ou sem privilégios. Aí a gente vai controlar, a gente controla através desse registrador de controle. Depois mais detalhes nós veremos na aplicação, né, dentro do contexto da aplicação, ok? Agora é só para ter um entendimento meio geral para nós seguirmos aqui, ok? Então só falando um pouco do registrador de status de programa, aquele que nós vimos, ele é composto daqueles 3 que acabamos de ver. Na verdade, então, ele compõe, né, esse registrador da aplicação, esse registrador de interrupções e esse registrador de execução. Então, alguns campos desse registrador aqui é reservado, outros são reservados desse. Então, mas na verdade, a combinação desse, eu tenho o status tudo nesse aqui. No resumo, eu tenho o status nesse aqui, que é o registrador de status do programa. Então, eu posso ver esses primeiros, só para entender, porque normalmente a gente usa muito, quando a gente faz operações matemáticas ou aritméticas ali, ou lógicas, né? Aritméticas e matemática é a mesma coisa. Ou operações matemáticas ou lógicas, lá com os registradores de propósito geral, dependendo do resultado, esses flags são setados. Que nem, se fez um resultado numa matemática, o resultado for 0, esse flag ele seta, ok? Então, porque o resultado foi de uma operação lá foi 0. Se não for 0, esse fica setado. Esse aqui, se você vai e empresta o carry numa conta que vai 1, né? Então aí nós veremos depois mais detalhe desses flags. Esses flags estão relacionados com os resultados de operações aritméticas e lógicas com registradores, ok? Nós vamos, cada instrução ela vai mostrar quais são os flags que afetam e nós entenderemos melhor, mas só para quando eu tratar aqui a nível de falar do flag de 0, não 0, carry, etc. aqui, depois eu vou explicar melhor os outros. Nós estamos falando desses bits aqui no PSR, no registrador de status de programa, ok? Então, os modos de operação, aqui o processador no Cortex M4 ele pode trabalhar em 2 modos de operação: o modo thread, também conhecido como modo do usuário, e o módulo de handler mode. Então, no modo thread é aqui quando você está rodando a aplicação normal, né? Quando você cria uma aplicação, normalmente quando você reseta, logo depois ele já entrega no modo thread, né? Ok? Mas se alguma exceção acontece, né? Alguma exceção ou interrupção acontece, ele já muda o status para modo handler, né? Então, os 2 modos de operação do Cortex é em modo thread, esse é o modo normal de usuário, onde está rodando a aplicação normalmente, mas quando vai tratar exceções ele muda automaticamente. E o registro, né, um registro aqui que a gente vai ver isso, faz parte desse último registrador de status do programa que nós acabamos de ver aqui, ok? Onde eu tenho esse número aqui, né, que é na verdade esse que trata a interrupção, mas é composto aqui, ó. Esse ISRL number é exatamente essa tabela aqui, ok? Então, quando eu reseto um microcontrolador e começo a trabalhar com uma aplicação normal, rodando normal, ele entrega no modo thread, então esse valor ali, daquele registro, é 0. Então, significa que está em modo thread. Qualquer exceção que suba ou interrupção, ele vai lá marcar, naquele registro, vai marcar o número, aqui estão os números, né? Tem várias exceções aqui, pode dependendo do microcontrolador, mas ó, já não é mais 0, então significa que se não está mais 0, nós estamos no modo handler. Então, só fixando aqui, existem 2 modos de operação do Cortex M4. O modo thread, também conhecido modo usuário, porque é quando você reseta e começa a trabalhar com o programa e está no modo thread, mas quando entra qualquer exceção, qualquer interrupção,
automaticamente ele sai do modo thread e vai para o modo handler, né? Então eu tenho lá um registrador que eu posso ver se está em modo thread ou não. Quando esses bits, quando esse valor aqui tá zerado, eu estou em modo thread. Fora isso, diferente de zero, eu tô cuidando de exceções, estou no modo handler, ok? Agora falando um pouco sobre o stack, né? Sobre operações do stack. Não, pulei aqui essa parte, isso. Então, eu vou falar primeiro, né? Na verdade eu tenho aqui eu quero fazer um resumo aqui da minha RAM, né? Da minha memória de leitura e escrita, minha SRAM, no caso aqui é como é tratada no nosso microcontrolador, SRAM. Ela é dividida em regiões. Eu tenho uma região, normalmente essa aqui é a maior região, a região dos dados globais, né? Os dados, né? Com a memória RAM, vai os dados da memória RAM, ok? Eu tenho uma região chamada de heap, são os dados dinâmicos, né? Quando você tem dados que vão aparecer no tempo de execução, em runtime, né? Ok, você tem uma matriz que você pode ter dados no momento que surgem os dados, ele é desconhecido, mas você pode ter uma alocação dinâmica e criar, né, dados e depois não ter mais. Você tem que ter uma região para isso, essa região chamada heap, né? E é a região do stack que eu disse. Então nós vamos focar um pouco aqui sobre a região de stack. Então a região do stack é a parte definida dentro da memória RAM, né? É o que nós estamos vendo, está definido. Isso aqui são regiões dentro da memória RAM. Então o registrador, o R13, lá que é o stack point, ele é o ponteiro dessa região, da região de stack, ok? Ele que vai apontar os dados aqui, nós vamos ver um pouco melhor. No Cortex M4, esse stack point ele opera no modo full descending, quer dizer, quando eu começo a operar o programa, o meu stack point vai estar apontando para o endereço mais alto. Então ele aponta para o final da memória aqui no end. E conforme eu vou usando o stack, ele vai decrementando o valor do meu stack point, ele vai apontando posições inferiores. Então ele começa, por isso que é full descending, ele começa de cima para baixo, mas até o limite aqui, que essa região é a região de stack, ok? Então essa região também é de armazenamento temporário. Essa região de stack funciona assim: quando você tem você entra numa subrotina, ela tem variáveis locais, ela tem endereços para retorno. Numa subrotina chama outra subrotina. Eu vou empilhando esses dados temporários aqui para depois, quando eu for voltando, eu saber os locais de retorno, enfim. O dado que é local, depois ele se perde quando eu volto, né? Quando ele é local ali, está no contexto da subrotina. Quando eu saio da subrotina, eu perco aqueles dados locais. Então eu vou alocando memória e vou aumentando essa região e vou retraindo depois, né? Então é uma região que trabalha também de forma dinâmica. Então só o ponteiro dela é o registrador de stack point. Ele aponta essa região aqui, ok? Então assim, ó, o que é armazenado, né? Já disse um pouco, mediante exceções e interrupções, né? Você tem uma exceção e uma interrupção, o stack é usado para salvar o contexto, né? Salvar o contexto assim, qual o status do programa? Alguns registradores você pode colocar os dados, salvar o valor de cada registrador que você queira, você pode salvar status do processador, endereço de retorno, tudo você pode empilhar aqui no stack. Aí quando você sai da exceção, que você tratou a exceção, você volta, você recupera esses valores para a sua aplicação voltar no mesmo estado que estava, né? Isso que serve a região de stack. Então, assim, esse é um conteúdo, você pode guardar os conteúdos do registrador de propósito geral aqui, e variáveis e funções locais, né? E variáveis e funções locais eu também uso a região de stack. Então isso aqui, durante o tempo de execução, o ponteiro de stack ele é modificado, ele pode aumentar, diminuir conforme você usa a pilha, né? Ok? É isso, acho que aqui já falei o que tinha que dizer aqui. E aqui então ele trabalha no modo descending, né? Ele vai apontar inicialmente, quando está vazio o stack, ele aponta para o dado lá em cima. E você, com a instrução push, a gente vai ver, eu empilho dados dentro do stack. E a operação push, então, ela empilha um dado e já decrementa aqui o meu stack para apontar para a próxima que está livre. Mais um push, eu coloco mais um dado e ela vai decrementando. Quando eu volto com a instrução pop, a pop que retira, a gente vai ver isso. Aí eu vou incrementando, liberando espaço de novo até a primeira posição, a posição superior aqui da memória RAM, ok? É isso que eu estou dizendo aqui. É isso. E aqui eu estou dizendo para você que como nós temos ali como se fosse 3 registradores de stack point, mas na verdade, dependendo do modo que eu trabalho, sempre o stack point vai espelhar
ou o main stack point ou o process stack point, né? Como eu disse para vocês. Então, quando eu reseto após do modo thread, na verdade o meu stack point ele é igual ao main stack point. Mas quando está em modo thread, você pode mudar para que ele trabalhe como se fosse o SPS. Então, o certo da aplicação depois eu passar para ele pro process stack point apontar, se espelhar no stack point. Quando eu entro no modo handler, no modo que eu vou tratar uma exceção, né, ou uma interrupção, então não tenho como mudar o conteúdo do meu stack point, ele vem do main stack point. Por que eu tenho isso? Porque quando eu uso o sistema operacional, né, o Real Time Operating System, quando eu uso sistemas operacionais embarcados, eu preciso separar as coisas, né, para ter um grau de segurança e confiabilidade ali. Então eu tenho esses ponteiros diferentes. Então esse é um pouco do hardware que eu queria passar, porque agora a gente vai voltar a entender melhor lá as instruções naquele nosso primeiro programa. Então eu precisava dessa visão geral desses registradores especiais para nós termos um entendimento lá. Então agradeço, muita atenção, obrigado.